Quero compartilhar com você e quero te pedir para abrir a sua Bíblia, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos meditar, a história é bem conhecida, porém a palavra de Deus, ela sempre traz revelações para o nosso entendimento. Livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos começar do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Amadas, a Bíblia nos mostra a história de Esther, uma história tão conhecida. Mas o que eu acho interessante é que, se você olhar na história de Débora, que nós falamos no primeiro momento, no primeiro período, e se você olhar também na história de Esther, a palavra tempo está atrelada, aleluia, à atuação destas mulheres. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Débora julgava Israel naquele tempo. Nós vamos encontrar aqui Mardoqueu mandando dizer para Esther: quem sabe se para tal tempo como este. Aleluia. E isso fala muito alto ao meu coração. Alto porque para cada tempo, Deus tem a pessoa certa para levantar no cenário. A gente lê a história de Esther, a gente lê a história de Débora, a gente lê a história de Abigail, de Ana, de tantas outras mulheres que fizeram a narrativa bíblica. Mas é imprescindível que nós entendamos que para este tempo, Deus vai levantar nós mesmas. Nós somos as mulheres que Deus quer levantar neste tempo. Não adianta ler a Bíblia apenas como se ela fosse um álbum de recordação. Uma história que foi contada, foi bonita, foi vivida, mas não é praticada. E a história de Esther nos ensina isso. E eu aprendo com esta mulher quando, parece-me, a Bíblia não diz, mas a princípio parece-me que Esther, ela já tinha recebido, você vai ver que ela tinha recebido no capítulo anterior, ordem de não declarar a sua linhagem. O fato dela estar dentro do reino e manter esse sigilo é um fato nobre, que fala de caráter também. Mas parece-me que quando sai a perseguição para o povo judeu, quando Mardoqueu manda narrar, que ele chega na porta do rei daquela forma, ela manda perguntar o que é que está acontecendo. E parece-me que Esther, em primeiro momento, ela não entendeu que ela seria a mulher levantada para aquele cenário. Eu não posso ir ao rei. Era como se fosse uma Esther acovardada. Eu não posso fazer nada. Precisou que houvesse um solabanco. Precisou que houvesse alguém que chegasse para Esther e dissesse: desperte, porque a sentença é de morte. Desperte, porque o dia 13 do mês de Adar está aí. Desperte, porque vai ter uma carnificina e vai rolar a cabeça de judeu. Não pense você, Esther, porque você está no reino, porque é rainha, se você ficar calada, Deus vai levantar alguém, mas o que Ele tem para fazer, Ele fará. Oh, aleluia.
quando ela recebe essa mensagem de impacto, sabia que muitas vezes Deus usa alguém ao nosso lado, uma companheira de comissão de visita, uma companheira do coral, uma companheira do conjunto, uma companheira do departamento, alguém que está tendo uma visão que até então a gente não teve, mas Deus muitas vezes usa essa pessoa, como usou Mardoqueu nos dias de Esté, para dizer, escuta aqui, Deus tem um projeto e você faz parte deste projeto. Deus tem um propósito e você é a ferramenta que Deus vai usar neste propósito. Oh, aleluia. Quando ela recebe o impacto da palavra de Mardoqueu, ela muda a rota. E isso é que eu acho bom na palavra. É porque a palavra, quando a gente deixa ela surtir efeito, ela muda a rota. Agora aquela Esté que diz, não, eu não vou comparecer porque eu não fui chamada, diz, vai! E ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, aí não comais e nem bebais, nem de dia nem de noite, por 3 dias. E eu e as minhas moças também jejuaremos. E aí eu vejo o nascimento de uma líder dentro de um cenário de cativeiro e perseguição, sendo levantada para se contrapor, não era a qualquer um, não. Esté foi levantada para se contrapor ao mais importante príncipe do reinado de Assuero, que era Amã. A Bíblia diz que naqueles dias, Assuero tinha levantado Amã acima de todos os príncipes, ou seja, era o maioral dos príncipes, era o mais importante. Era um homem de maior cacife. Vamos traduzir em miúdo. Era um pistolão forte para defender e para perseguir qualquer pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus está na parada... não tem pistolão que pare diante dele, minha filha. Eu vejo aqui o levantar de uma líder que até então não sabia que iria liderar. Alguém do anonimato, uma judia, escondendo a sua origem. Mas o tempo todo, tu está achando que Deus está trabalhando passinho pequeno, né? Assim, ó. Tem gente que pensa que Deus trabalha como se tivesse com as pernas mirradas. Meu filho, o que Deus está fazendo hoje já tem repercussão lá na frente. O que Deus está fazendo hoje, você tem que olhar porque Ele já está lá na frente. Quando deu aquele redemoinho dentro do reinado de Assuero, que Vasti não quis comparecer, aquilo ali não era outra coisa não. É o Deus da história movendo o tempo. Ei, é o Deus da história preparando o cenário. Há um Deus que está preparando um cenário, um tempo e uma história que vai ser contada e não demora muito tempo. O vento soprou dentro do reinado de Assuero. Parece-me que deu uma bagunçada, mas Deus não anda bagunçando nada. Pelo contrário, Ele anda botando pingo nos i. Quem quiser se amostrar, que se amostre, mas que Ele sabe botar cada um no seu lugar, Ele sabe. Pega uma judia, olha, Satanás diz, vou usar a mão. Aí Deus disse, esse beijo, eu já botei, foi uma judia lá dentro. Não se preocupe não, meu filho, que quando Satanás vai plantar o cajueiro, Deus já está assando castanha. Só entende quem é nordestino. Aquele vendaval que está dando da tua casa, você está aperreado sem saber como vai ser. Deus diz assim para você nesta noite: acalma o teu coração, porque eu estou segurando o mastro da navegação. E não se preocupe que o barco não vai a pique, não. Eu estou no controle e
e vou acalmar esse vento. Aí eu vejo uma líder, uma anônima, uma judia, uma improvável sendo levantada. E tem mais, meu filho, não se levantou com forcinha de aranha não, foi com força de boi, porque onde tem oração a força de boi já chega. Eu gosto muito da palavra quando o Senhor fala que Ele pega e nos dá força de boi selvagem. Tem tanta gente doida para dominar a tua vida, doida para botar abaixo os projetos de Deus. E quando pensa que tu está lá embaixo, tu levanta, está lá embaixo, tu levanta. O que é isso? É força de boi selvagem. Houve calúnia, houve mentira, houve fofoca, houve perseguição, houve diz, mas tu está aqui dizendo Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Levanta ela com a força de um boi de bota o povo para jejuar, porque eu vou jejuar também. Oh, aleluia. E essa mulher se levanta. E o que me chama a atenção no levantar disto é como líder. É que a verdadeira líder, ela não exclui. Se formou panelinha, você dá para ser simplesmente uma regente patota. Líder não. Formou panelinha, é dirigente, é uma regentezinha de patota. Líder não. Líder não. Líder não. Vai acabando a patota, viu minha filha? Deus não está se agradando disso não. A verdadeira líder não exclui, ela agrega, ela junta, ela soma, ela valoriza, ela coopera, ela abraça. Esse é o papel de uma líder. Lá fora, junto os judeus, e aqui dentro eu e minhas moças, também jejuaremos. Liderar é impulsionar, é estimular, é convocar. Liderar é não se tornar passiva diante dos desafios e do erro. Esther se posicionou. Irei ter com o rei. E se perecer, pereço. Se ela fosse nordestina, ela ia dizer assim, eu vou lá. Eu sei que crente não morre de véspera, não é peru. Esse seria o linguajar de Esther se fosse nordestina. Irei ter com o rei. Se perecer, pereço. Aleluia. A verdadeira líder, aleluia, ela é a primeira que arregaça as mangas para trabalhar. Porque tem gente que acha que liderar é mandar os outros. É mandar os outros. É não, já foi dito aqui, irmã Samira explicou, é servir. Você é a primeira que arregaça as mangas. Mas tem uma turminha, irmão, que não ajuda e diz assim, olha irmã, sabia que tem um povo que está no meio da tropa, mas ele finge que trabalha, mas não trabalha? Já viu gente assim? Finge que trabalha, mas não sai nada. É igual um enfeite. Está ali, mas também se tirar não faz essa diferença toda. Se precisar de mim, eu estou aqui. Tu vendo a outra com 2 palmos de língua do lado de fora, trabalhando feito uma condenada. Ainda tem coragem de dizer uma frase dessa? Se precisar de mim, eu estou aqui. Não é se precisar não, minha filha, já está precisando. Toma aí um chazinho aí, de um desconfiômetro, um chazinho assim bem caprichado. Arregaça as mangas, coloca a mão no arado, aleluia. Liderança se faz, aleluia, com estímulo e também com trabalho. Imagina aí, se Esther tivesse mandado dizer a Mardoqueu. Diga a Mardoqueu que quando precisar de mim, a hora era agora, era naquele momento. Ou se posicionava agora, ou então ia rolar a cabeça de muita gente. Você tem que entender que há uma necessidade no cenário. Deus não chamou a gente para viver feita Alice no País das Maravilhas, não. O máximo, se você quiser comparar com alguma historinha, o máximo, nós somos exatamente o chapeuzinho vermelho que o lobo mau está atrás de tragar. Entendeu? Liderar se faz também com sigilo e com caráter.
Capítulo 2, a gente vê a Bíblia dizendo, versículo 10 e versículo 20. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E Esté não declarava a sua parentela e nem o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria, olha, acho lindo isso, Esté cumpria o mandado de Mardoqueu, quando a criara. Isso é caráter. Honrou a palavra que deu a ele até o fim. Agora eu vou dizer uma coisa, se tivesse sido uma turma de fofoqueira que tem hoje, um negócio tinha rolado de cabeça, duas mulheres que eu admiro o sigilo na Bíblia, Esté e Raabe. Tu já imaginou que uma cidade todinha vai ser atacada e uma mulher guardar o sigilo, amarrar o fio e não dizer a ninguém? Minha filha, se fosse uma turma que tem aí por dentro das igrejas, tinha rolado sangue até no meio da canela. Tem gente que quando ela termina de cair uma história aqui no ouvido, a língua já está coçando, ó, doida para contar para os outros. Líder se faz com sigilo. Liderança envolve sigilo, postura. Postura. Esté em tempos de ódio e de crise. Em tempo de ódio, em tempo de crise, em tempo de perseguição, ela soube se manter no lugar onde Deus a colocara. Essa mulher, ela foi um instrumento tão lindo de Deus, que mesmo no reino pagão, você já viu, já leu bem direitinho a história de Esté, ela liderou a mudança de um edito real. Nenhuma outra mulher da Bíblia teve o privilégio de mudar um edito real. Se você chegar no capítulo 3, do verso 9 ao 11, diz assim, Esté comparece diante do rei. Primeiro você vai ver que do versículo 9 ao 11 é a proposta de Amã. Qual era a proposta de Amã? Amã estava enfurecido. Eu estava conversando com o Joatan lá em casa sobre essa guerra que agora está sendo deflagrada entre Israel e Irã. E eu conversando com ele, eu disse, Joatan, não é de hoje que Satanás odeia o povo de Deus. É um ódio que já vem milenar. O ódio era tão grande que se você pegar do versículo 9 a 11, diz assim, Amã comparece, olha a proposta de Amã para Assuero. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, com os judeus, viu? E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, ou seja, ele ia despojar os judeus e ia pagar a mortandade com o próprio dinheiro dos judeus. Então tirou o rei o anel de sua mão e entregou a Amã. E disse, esta prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Aí a Bíblia parece-me que o escritor do livro, ele achou por bem dar mais detalhes do ódio de Amã. Aí no versículo 13 e 14 diz assim, e as cartas foram enviadas pela mão dos correios a todas as províncias do rei. Qual era o teor da carta? Que naquele dia destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o velho, criança, mulher, todos em um mesmo dia. E uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. O ódio era tão grande que era para matar, lançar a perder, destruir, era para dizimar. E foi exatamente aí que Deus levantou uma mulher para mudar uma sentença que o inferno já tinha preparado. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser uma anuladora de sentenças do inferno. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser levantada numa liderança, amparada pelo céu, direcionada pelo céu, para evitar a dizimação de vidas. Esté comparece diante de Assuero. E olha a contraproposta de Esté. Se parecer bem aos teus olhos, e se eu achei graça perante ti, e se parecer bem aos teus olhos, e este negócio for reto diante do rei, e se eu te agrado, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã. Aí a Bíblia diz assim, então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. E logo em seguida Mardoqueu diz, escrevei, pois, aos judeus,
como parecer bem aos seus olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Ele disse: a partir de agora, quem vai escrever o que vocês querem para os judeus é vocês. A Bíblia nos diz que os escrivães foram chamados e foram escrevendo conforme Mardoqueu e Esté ia ditando. Está escrito na Bíblia. Uma mulher usada para revogar, para mudar um edito real, num tempo de perseguição. Por quê? Porque essa liderança estava amparada pelo céu. Uma liderança amparada pelo céu, ela é visível. Porque, irmã Aparecida, não tem problema? Problema tem. Não tem confronto? Confronto tem. Não tem luta? Luta tem. Mas quando você está amparada pelo céu, até a perseguição que era para lhe paralisar, ela te promove. A perseguição que era para paralisar o povo judeu, promoveu. A Bíblia nos mostra que no dia 13 do mês de Adar, aquele intento foi anulado. Nessa noite, eu quero lhe convidar a exercer uma liderança amparada pelo céu. Aleluia. Liderar amparada pelo céu é ter a certeza que Deus cuidará dos desafios e suprirá as necessidades.